primeira unidade que nós vamos trabalhar em bioquímica estrutural, ela trata a respeito da água como solvente biológico, principal solvente nos meios biológicos, e trata também das soluções tampões. Então, nós vamos começar falando a respeito da água, que trata-se da substância mais presente nos seres vivos, compõe cerca de 70% dos seres vivos. Nos seres humanos, cerca de 60% do peso corporal de um adulto é constituído de água, mas essa quantidade de água ela varia de forma decrescente no ciclo de vida dos seres humanos. Dentre os tecidos, também a gente tem percentuais diferentes, sendo que o tecido do sistema nervoso é o que contém maior percentual de água, e o tecido adiposo, até por reservar gordura, né, que é a principal fonte de energia e que não mistura com a água, contém a menor quantidade desse líquido. A água ela é muito importante porque ela está na relação direta de todos os processos bioquímicos que serão estudados ao longo desse e do próximo curso, que é o de bioquímica metabólica que vocês vão fazer. As estruturas celulares, a atividade de enzima e a conformação e a atividade das biomoléculas de uma forma geral dependem da presença de água e da interação que elas estabelecem com a água. Assim como a manutenção dos gradientes iônicos e do potencial elétrico, dos quais dependem contração muscular, a condução do impulso nervoso, processos secretórios, todos eles têm relação da solubilidade desses íons na solução aquosa. Portanto, a água está direta ou indiretamente inserida em todos os processos relacionados à manutenção da vida. Analisando a distribuição da água nos organismos vivos, nós vamos perceber que a água ela se faz presente dentro e fora das células. Então, se nós pensarmos nos eucariontes superiores, nós temos lá a água do fluido extracelular, que ela está dividida em dois compartimentos, que é o fluido intersticial entre as células e o fluido plasmático, né, que é aquele circulante. Dentro das células, nós vamos ter uma composição iônica diferente daquela que nós temos nesse fluido extracelular. E isso é muito importante para processos que serão estudados futuramente, como, por exemplo, o impulso nervoso, né, que depende dessas diferentes concentrações, dessas diferentes distribuições dos íons em solução aquosa. Então, dentro da célula, no fluido intracelular, nós temos 110 mmol por litro de potássio e 10 mmol por litro de sódio. Então, eu tenho uma relação sódio-potássio de 1 para 10, aproximadamente. Já no fluido extracelular, essa relação ela se inverte, porque o sódio está numa concentração muito maior, de 140 mmol por litro, enquanto o potássio está numa concentração de 4 mmol por litro. E vejam, o que divide esses dois ambientes? As membranas, né? As membranas ou algum tipo de tecido. No caso do plasma, nós temos o endotélio, dividindo o que é o compartimento plasmático e o que é o fluido intersticial, embora ambos tenham basicamente a mesma composição. Agora, para dividir o meio intracelular do extracelular, cuja composição é muito diferente, nós temos que ter as membranas biológicas. E é muito importante que elas permitem a passagem de água de forma limitada, mas permitem de forma controlada, mas não permitem, elas são inacessíveis aos íons diretamente. Elas só vão poder ser ultrapassadas pelos íons através de transportadores. Então, isso permite que os organismos vivos regulem a quantidade de íons que tem, tanto no meio intra quanto no meio extracelular. E permite também que importantes processos fisiológicos dos quais dependem a vida
possam ser controlados basicamente pelo transporte desses íons através das membranas. Então agora é o momento de refletir por que a água é um solvente escolhido para ser o principal no meio biológico, para ser o solvente universalmente do ponto de vista biológico. Nessa tabela tem 3 dados que são fundamentais, que são fatores que tornam a água extremamente interessante nos meios biológicos. Observem que o ponto de fusão da água é 0 graus e que o ponto de ebulição é a 100 graus Celsius. Isso nos dá uma distância bem segura, né, do ponto de fusão para o ponto de ebulição, e que o calor de vaporização também é muito elevado, é o mais elevado dessa lista aí que nós temos. Então, o fato de nós termos 100 graus Celsius, né, de segurança entre o ponto em que a água entra em fusão, que sai do estado sólido para ir para o estado líquido, e para sair do estado líquido e entrar no estado gasoso são 100 graus, dá a possibilidade da gente ter um amplo espectro de temperatura em que a vida é possível, né, sem que o indivíduo esteja comprometido por conta de deficiências dos solventes que estão dentro do seu organismo. Agora imagine se o nosso solvente biológico fosse a acetona, com seu ponto de ebulição a 56 graus, ou o butano, com seu ponto de ebulição a menos 5 graus, né, que são pontos de ebulição bastante baixos. Bom, só a acetona, se a gente fizer um experimento de abrir um frasco de acetona, um removedor de unha em casa, em um final de semana ele evapora inteiro, por conta dessa dificuldade de agregação das moléculas, que não é problema nenhum na molécula da água, como nós vamos ver a seguir. A molécula da água, ela tem uma interessante natureza dipolar. Cada molécula de água é um dipolo elétrico. Então, se nós observarmos o átomo de oxigênio, ele faz 2 ligações com átomos de hidrogênio e ele ainda tem 2 pares de elétrons desemparelhados que dão a esse oxigênio uma densidade de carga negativa. Na verdade, 2 densidades de carga negativa. E esse hidrogênio ligado a esse oxigênio, ele está em desvantagem com relação ao par de elétron, porque como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, ele atrai com força esse par de elétrons para o seu núcleo, né? E o hidrogênio fica em descompasso nisso, e fica com o seu núcleo, que tem um único próton, desprotegido, o que dá a ele essa densidade de carga positiva que aparece na figura. Então, na figura da direita, na figura B, nós temos ali o oxigênio em vermelho, com as suas 2 densidades de carga negativa. E os 2 hidrogênios, que estão representados em branco, com as 2 densidades de carga positiva. Observando nesse slide, nós temos que ali o ângulo que ocorre entre as 2 ligações com o hidrogênio, que o oxigênio faz, dá um ângulo de 104,5 graus, e que o que une uma molécula de água a outra é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? É um dos tipos de interações moleculares mais importantes da bioquímica, em que você tem ali um átomo de hidrogênio ligado a um oxigênio do lado de baixo, sendo atraído, representado por aquelas 3 linhas horizontais em azul claro, por outro átomo eletronegativo, que é o oxigênio da outra molécula de água. Dessa forma, a gente consegue perceber que a água, na verdade, é uma trama de ligações de hidrogênio sucessivas entre as diferentes moléculas da solução. Pensando nas moléculas de água organizadas na forma sólida, cada molécula ela vai conseguir estabelecer 4 ligações de hidrogênio, com outras 4 diferentes moléculas. Se a água passa do estado sólido para o estado líquido, esse número de ligações cai para 3,4.
E a gente tem que lembrar que quanto maior for o calor no sistema, mais dinâmicas serão essas ligações, né? Ou seja, a molécula de água ela não fica parada, ela fica estabelecendo ligações com as que estão vizinhas a ela. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido requer um aumento de entalpia de 5,9 kJ por mol e da passagem do estado líquido para o gasoso, um aumento de entalpia de 44 kJ por mol. Em ambos os casos, a entropia, ou seja, a desordem do sistema, ela aumenta, né? Obviamente, porque no estado sólido eu tenho a água mais organizada, formando 4 ligações entre si. No estado líquido, isso cai para 3,4 ligações, e no estado gasoso eu posso perfeitamente ter nenhuma ligação, né? Porque as moléculas elas vão ficar totalmente desordenadas. Analisando a fórmula do ΔG, da variação de energia livre, essa variação de energia livre ela depende de duas coisas. Da variação de entalpia, que eu sei que é positivo nesses dois processos, tanto na fusão quanto na evaporação, e da temperatura com carga negativa multiplicado pelo ΔS. Então, o que é que faz com que o ΔG fique negativo nesses dois processos que nós sabemos que é espontâneo? O que faz isso ficar, esse ΔG negativo, é a variação de energia livre positiva, porque eu tenho um aumento da desordem no final do processo. Então, fazendo delta, eu vou estar reduzindo um número menor de um maior. Né? Por isso que o ΔS fica positivo. E quando eu multiplico por esse sinal negativo na frente da temperatura, eu vou obter um número negativo, o que deixa o ΔG também negativo, embora eu tenha que ter um aumento da energia térmica no sistema. A água ela é capaz de formar pontes de hidrogênio com solutos polares. Então, solutos que contêm basicamente átomos eletronegativos. Então, aqui nós temos uma série de exemplos. Né? Onde eu tenho oxigênio, onde eu tenho nitrogênio em bioquímica, eu vou ter a possibilidade de estabelecer ligações de hidrogênio com a água. Então, repetindo. Nesse slide aí, quem é o hidrogênio doador? O hidrogênio doador é aquele que está ligado de forma covalente ao átomo eletronegativo. E quem é o aceptor do hidrogênio? É aquele átomo que não está ligado ao hidrogênio, mas está atraindo esse hidrogênio. E por que esse hidrogênio pode ser atraído? Justamente porque quando ele está ligado no átomo eletronegativo, ele fica com o seu núcleo positivo exposto. Então, fica fácil estabelecer a ligação de hidrogênio. As substâncias elas podem ser divididas em 3 grandes grupos com base na solubilidade em água que elas apresentam. Então, nós temos as substâncias hidrofílicas, que são aquelas capazes de estabelecer algum tipo de interação com a água e que necessariamente contêm grupos polares. As hidrofóbicas, que são aquelas que são incapazes de estabelecer essas ligações de hidrogênio ou interação iônica com a água, e naquelas nas quais predominam os grupamentos apolares. E nós temos também algumas substâncias que são muito importantes em bioquímica, que são as anfipáticas, e elas apresentam regiões tanto polares quanto apolares. Um destaque fundamental são os lipídios de membrana, que sempre apresentam uma cabeça polar e 2 caudas apolares, que são as caudas que estão mergulhadas na estrutura das membranas biológicas. E essa cabeça polar é fundamental para que essa membrana ela estabeleça relações, né? Ela tenha interações tanto com o meio intra quanto com o meio extracelular. Por isso a importância dessas diferentes características nas substâncias químicas. Os gases, eles também apresentam diferentes graus de solubilidade em água e isso depende da sua composição e da sua estrutura. Então, nós temos como exemplo aqui o nitrogênio, gás nitrogênio,
e o gás oxigênio, ambos com uma baixa solubilidade em água, se compararmos com a amônia, que é uma molécula bastante polar, o que aumenta de forma muito significativa a sua solubilidade. E eu chamo a atenção aqui para o CO2, que é o principal produto gasoso do nosso metabolismo, né? O metabolismo oxidativo, que tem uma solubilidade maior do que do oxigênio e do nitrogênio, mas também não é uma solubilidade assim tão grande, né? 0,97 gramas por litro de água, o que obriga o CO2 a ser transportado parcialmente na forma de bicarbonato, um pouco é dissolvido e um pouco é transportado também, a menor parte é transportado ligado a proteínas. Por que será que os gases, principalmente O2, N2 e CO2, são insolúveis em água? O que acontece é que, de novo, eles interferem aqui na fórmula do ΔG. Quando eles estão passando na água, como eles não têm polaridade, o grau de polaridade deles é muito baixo, o do CO2 é um pouquinho maior, inclusive, mas também é baixo, a passagem dele restringe os movimentos da água e obriga a água a se organizar em volta deles, porque eles não conseguem interagir com a água. E isso reduz a entropia, ou a desordem do sistema, o que torna o ΔG negativo. Desculpem, o ΔS fica negativo e, consequentemente, o ΔG fica positivo. Por isso que a gente tem esse processo, que é a interação de gás em água, como sendo energeticamente desfavorável, com ΔG positivo. Da mesma forma, os compostos apolares, eles são insolúveis em água pelos mesmos motivos. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, um ácido graxo em solução aquosa, o que acontece? Como não vão existir ligações de hidrogênio ou ligações iônicas que estabilizem essa molécula em contato com a água, ela vai obrigar que as moléculas de água fiquem em volta dela e maximizem as interações entre si. Então, o que acontece é um ordenamento das moléculas de água. E, como consequência disso, o processo ele fica sendo energeticamente desfavorável. Micelas é uma forma de organizar os compostos lipídicos de uma forma que os grupos hidrofóbicos fiquem voltados para o interior, fora do contato com a água, e que as cabeças hidrofílicas fiquem voltadas para o exterior, formando estruturas esféricas e que conseguem assumir um comportamento de interação com ambientes aquosos. Algumas formulações farmacêuticas levam muito em consideração essa interação água-lipídio para serem constituídas. Se nós pensarmos na interação enzima-substrato, é importante lembrar que tanto a enzima quanto o substrato, antes que inicie a reação enzimática, antes que inicie a interação, eles estão inseridos no ambiente aquoso. Né? Então, a enzima ela está toda ligada com moléculas de água, da mesma forma que o substrato. Então, o que é que precisa acontecer para favorecer esse desligamento da enzima dessas moléculas de água, do substrato dessas moléculas de água, para que ambos possam se encontrar? É por isso que existe a relação de especificidade que está presente nas enzimas, né? Então, aqui nessa figura está representada aqui como se fossem ligações de hidrogênio, mas não são só ligações de hidrogênio. São vários tipos de interações que acontecem entre enzima e substrato e que são ordenadas, que são específicas e que obedecem todas aquelas características que nós vamos estudar lá no capítulo de enzimas, mas que acabam favorecendo a interação de uma molécula na outra e desfavorecendo as interações delas com a água. E além disso, quando as águas saem da interação, largam a enzima e largam o substrato, elas vão para aquele caos do ambiente, consequentemente aumenta a desordem do ambiente, o que torna a reação, essa ligação enzima-substrato energeticamente favorável.
Então, com isso, nós concluímos essa breve discussão a respeito de alguns temas, alguns conceitos relacionados ao tema água, enquanto principal solvente biológico, e esse tema ele pode ser aprofundado na literatura recomendada e na apostila.